Igreja Belo Horizonte. A difusão da fé messiânica em Minas Gerais marca o início efetivo do desenvolvimento da obra divina em terras brasileiras. Em 9 de agosto de 1955, chegaram ao Brasil os jovens missionários Nobuhiko Shoda, já ministro, e Minoru Nakahashi. Em 10 de setembro de 1955, o jovem Nakahashi se dirige à capital mineira com o objetivo de apresentar o Jorei e os escritos divinos a Otsubaba, que residia à rua Baturité, 82, no bairro Floresta. Em setembro de 1955, Otsubaba e logo após a esposa Matsu receberam o Ohikari, tornando-se os primeiros messiânicos outorgados no Brasil. Até o final do mesmo ano, alguns familiares e outras pessoas foram outorgadas, totalizando 15 messiânicos. Assim, estavam lançadas as primeiras sementes da luz de Meishu-sama em Minas Gerais. Sobre seu ingresso na fé, anos depois, o Sr. Otsubaba escreveu: "Um dia, um jovem japonês chegou à minha casa portando uma carta de apresentação do presidente do Showa Shimbun, Sr. Kawabata Saburo, dizendo ser um ministro da Igreja Messiânica Mundial. Ele se chamava Minoru Nakahashi. Ouvi humildemente as suas palavras e li os ensinamentos de Meishu-sama, o volume sobre religião, 11 vezes. Assim, conheci a existência de Deus e do Espírito, conheci a causa das doenças, senti a força do Jorei e compreendi a sua grandeza. Dessa forma, tive a permissão de me tornar o primeiro membro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil." Logo que meu pai recebeu o Ohikari, eu tive uma dor muito profunda no abdômen. Meu pai me falou: "Vamos experimentar o Jorei, né? Porque é uma coisa nova." Ele havia recebido há pouco tempo e ele queria certificar se era realmente muito bom. Aí eu mesmo falei com ele: "Ó, se a gente sarar, o Jorei é muito bom." Aí meu pai começou a ministrar Jorei, né, ininterruptamente, e eu recebendo Jorei, e inclusive o ministro, né, aconselhou meu pai que me levasse para o hospital. Meu pai já sabia que era um apendicite supurado, né? Então ele falou: "Não, vamos esperar mais uns 3 dias ou 4 dias. No 7º dia, eu comecei a melhorar. E no 10º dia eu já estava tão bem que fui trabalhar. E sarou. Mais ou menos uns 4 dias depois, eu senti uma desinteria muito forte mesmo, né? Aí meu pai me falou que isso aí era a toxina que estava saindo, né? E nesse momento a gente viu que realmente o Jorei funcionou mesmo. Teve uma pessoa que veio com fogo selvagem. Aí papai começou a ministrar Jorei. Aí ele veio com a camisa levantada durante 3 dias. Aí no 4º dia ela veio com a camisa já normal. Aí eu fui melhorando. Aí no 7º dia melhorou totalmente. Acabou. Aí ele não conformou. Ele foi lá e xingou o médico dele. Ele chegou e falou: "Você me tomou dinheiro 2 anos e o japonês só levantou a mão lá e já." Aí melhorou assim. Aí o médico deu denúncia. O delegado falou: "Você é curandeiro, né?" Falou: "Não, não tem nada de curandeiro não, meu filho. Isso aqui é Jorei, é sério." Falei com ele, eu falei assim: "O que você pode parar com isso?" Aí eu paro, não tem problema não. Tem início uma intensa atividade de expansão do Jorei, impulsionada pela ocorrência de inúmeras graças. Com a pressão policial, as atividades de difusão foram interrompidas. A família Baba continuou a praticar o Jorei e os princípios da fé, mas a semente precisou aguardar o tempo certo para brotar. Quando retorna do Japão, por volta de abril de 1967, com a ajuda de seu filho Sadao Baba,
que dedicara no início da difusão em Curitiba, Otsubaba reinicia o trabalho missionário em uma casa localizada à rua Simval de Sá, 720, no bairro Cidade Jardim. A casa de Jorei funcionou até mudar-se em outubro de 1967 para o bairro Carlos Prates, a rua Uberlândia, 779A. Em março de 1968, foi entronizada a imagem da Luz Divina, primeira da história da difusão em Minas Gerais. Em março de 1970, assume como responsável da casa de Jorei o então ministro Katsuyuki Moriyama. Na ocasião, a unidade tinha cerca de 50 membros e, com sua chegada, teve início uma nova fase da difusão em Minas Gerais. Em dezembro de 1971, a difusão foi transferida para a rua Célio de Castro, 863, no bairro Floresta. Nesta casa, a difusão teve um crescimento expressivo em termos de frequência, formação de membros e formação de missionários. Em março de 1977, já como Casa de Difusão Belo Horizonte, é entronizada a imagem da Luz Divina e de Meishu Sama. O responsável da unidade à época era o então ministro Mikio Takase, que havia sido transferido recentemente para Belo Horizonte. Em 18 de maio de 1980, é oficiado pelo reverendo Katsumi Yamamoto o culto que marca a elevação da difusão no estado à condição de Igreja Regional de Minas Gerais. A unidade estava situada à Rua Timbiras, 2820. Em 1985, dentro da campanha de construção promovida à época pela sede central da igreja, é realizado no dia 6 de setembro o culto de lançamento da pedra fundamental para a edificação da Igreja Regional de Minas Gerais. A cerimônia foi oficiada pelos reverendos Katsumi Yamamoto, vice-presidente da igreja, e Mikio Takase, responsável pela área de difusão Minas Gerais. Em 19 de outubro de 1986, foi oficiado o culto de inauguração da Igreja Regional de Belo Horizonte. Apenas 3 meses depois, o reverendo Takase se despede dos membros mineiros. Em seu lugar, assume o então ministro Carlos Roberto Sendas Ribeiro, que fora transferido para Belo Horizonte em maio daquele ano. Assim, tem início mais um importante capítulo da obra divina em Minas Gerais. Após pouco mais de 3 décadas de sua inauguração, o edifício sede da Igreja Belo Horizonte, situado à Rua Ouro Preto, 756, bairro Barro Preto, passou por uma ampla reforma, que promoveu benfeitorias em suas instalações, com o objetivo de melhor atender a família messiânica. Desde o início da obra divina em Minas Gerais, diversos missionários contribuíram com a expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama. Com base no legado de seus pioneiros, os messiânicos mineiros continuam difundindo, com alegria e entusiasmo, a fé messiânica.